Nosso programa. E hoje nós temos informações importantes. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio da Rádio Esperança o Dr. Wellington Josué de Oliveira, advogado mediador do Tribunal de Justiça. Dr. Wellington, um bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado, é um prazer estar aqui pela segunda vez, viu, já na rádio. Tudo bem. Então, é o seguinte, nós estamos com um projeto chamado Pacificadores do TAJ. São 11 anos já trabalhando com Câmara de Mediação e Conciliação. Eu sou mediador do Tribunal de Justiça de São Paulo, pós-graduado em resolução de conflitos, técnicas restaurativas. Essa Câmara vai ter um local para a população ir lá e ser atendida e resolver as questões que muitas vezes não compensa ingressar, movimentar o poder judiciário. Tem situações que um conflito se resolve com uma boa conversa em relação ao que foi acordado na Câmara, tem efeito de lei entre as partes. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que a pessoa quer se divorciar. Então ela pode fazer através da Câmara de Mediação que vai ser instalada aqui. Pode fazer o divórcio. Por exemplo, tem a pessoa ficou devendo lá um cheque, né? Pode entrar direto na Câmara. Não compensa, talvez, o valor, é pequeno, é irrisório, se for levar em conta que as grandes demandas que tem no judiciário. Então, você imaginou, você tem um problema para resolver, vamos supor, de 3 alimentos, 3 pensões alimentícias. Você vai movimentar todo o aparato do judiciário brasileiro e que vai só trazer a morosidade processual dos fóruns brasileiros devido ao grande volume, né? Às vezes o direito acaba perecendo. O que é isso? De repente a criança precisa agora, imagina, até ingressar com uma ação, até haver a citação, sendo que através da Câmara resolve-se muito mais rápido, de forma muito mais simples e célere. Sem contar que esse atendimento, Dr. Wellington, ele vai ser feito no local onde a pessoa mora. E essa Câmara ela já faz todo o encaminhamento, quer dizer, tem uma agilidade no processo. Isso mesmo, é a Lei 13.140 de 2015, né, que regulamentou esse tipo de trabalho. Hoje é profissão ser mediador, profissão ser árbitro. Árbitro é um juiz de fato e de direito que julga, tá? Mas a Câmara é mais voltada à mediação e conciliação. Existem algumas situações que a questão é levada para uma decisão. Aí tem lá o corpo de árbitros, né, de juízes arbitrais que julga. Mas o intuito da Câmara é justamente pacificar. Essa linguagem de pacificação social é um sonho nosso, tá? De levar isso. Hoje nós atuamos em todo o Brasil. Para vocês terem ideia, na semana retrasada inauguramos uma Câmara, uma filial da Câmara lá em Conceição da Barra, Espírito Santo. No dia 10 de novembro eu estarei inaugurando uma Câmara em Acará, se não me engano o nome, no Pará. Já inauguramos na Bahia, em diversos estados, em diversas cidades, essa Câmara. Então, por que não, né, em Jaú nós não temos a nossa Câmara também? Queremos difundir essa cultura da paz. Qual que é o fim colimado das partes quando buscam resolver uma questão na justiça? É a pacificação, ou pelo menos deveria, né? Resolver. Ela não vai lá para pegar um papel, ela quer resolver efetivamente a sua questão, o seu problema. Mas, devido a essa morosidade, o processo judicial acaba deixando de entregar aquilo que a parte precisa. Eu não estou aqui para falar mal do judiciário, longe disso. Eu sou advogado, tenho tremendo respeito pelo nosso judiciário brasileiro, mas é fato que o próprio Conselho Nacional de Justiça alerta que há mais de 100 milhões de processos em trâmite no Poder Judiciário. Olha, nós somos pouco mais de 200 milhões de brasileiros. Se levar em conta que para um processo judicial tem que ter pelo menos 2 pessoas, nós entendemos que todo mundo hoje está litigando de alguma forma, né? Ou alguém da sua família. Então a situação é essa, a Câmara quer desafogar. Porque imagine, eu entro com uma ação hoje, em média, um processo 3 anos, gente. 3 anos. Eu preciso daquilo agora, se eu estou recorrendo, batendo 3 anos.
Em média. É. Pode demorar até mais. Pode demorar mais. Há rumores de que a média é 7 anos. A média. Não estou falando que todo o processo demora 7 anos. Há rumores que disfarçaram um pouco. Mas tudo bem. Volto a dizer, não estou aqui para falar mal do judiciário, porque o fato é que a demanda, se há verdadeiros culpados, não é o judiciário, mas sim o próprio povo que está litigando demais, como eu falei, né? Mas faz parte, o litígio é algo bom para a sociedade. O conflito faz a gente evoluir, na verdade. Mas o que não se pode ter é o confronto. Esse é perigoso. O confronto é perigosíssimo, o confronto. Então, e como é que devemos fazer? Devemos resolver os conflitos, dirimir os conflitos. Uma vez que a gente consegue resolver os conflitos, não há confrontos. Então, essa linguagem mais ampla, informal, mas ao mesmo tempo respeitosa, criando um ambiente saudável para debate respeitoso, onde o mediador consegue restabelecer a comunicação entre as partes, e eles aprendem a se respeitar e juntos trabalham procurando achar uma saída para aquela questão. É o jogo chamado jogo do ganha-ganha, não tem perdedores. Todo mundo ganha, né? Fazer o acordo e tudo se resolve. E volto a dizer, tem força de lei, é um título executivo judicial, uma vez que homologado na Câmara. Então, se não pagou, por exemplo, o que acontece com uma execução ou uma liquidação de sentença? Vai lá, bloqueio de bens, bloqueio de conta, penhora, não é isso? Então, mas o problema é até chegar a essa fase de liquidação, tem que constituir o direito. Para constituir o direito, o juiz é quem decide, mas o processo demora até constituir para entrar na fase de liquidação, de cumprimento de sentença. E a mediação, ela vai estabelecer o acordo, formalizar aquilo, reduzir aquilo a termo. O que é reduzir a termo? Colocar no papel. As partes assinar, pronto, é lei. Aí se não cumprir, sim, vai para o cumprimento de sentença, que é rápido. O cumprimento de sentença é rápido. O juiz dá 3 dias, pagou, não pagou, bloqueia. 15 dias, né? Então é isso. Então tem essa possibilidade. Mas pode ficar à vontade de perguntar, que eu começo a falar disso. Não, fica à vontade, porque nós estamos aprendendo hoje, doutor Wellington. Eu acho muito interessante o nosso distrito ser agraciado com essa novidade, né, com essa coisa com esse maravilhosa, né? Esse projeto, um projeto que já deu certo, eu acredito, né? Porque só vem acrescentar ali e beneficiar grandemente a população do distrito. Câmara, aqui instalada em Potunduva, vai ser de grande importância e vai resolver muitos problemas aqui, né? E eu vejo assim, que hoje, infelizmente, sou sincero em falar que há situações que o próprio advogado, nós trabalhamos para segurar o processo mesmo. Existem alguns dispositivos que o juiz aplica, né? Quando ele percebe que o advogado está fazendo ganhar tempo, protelando, enfim, né? Porque são infinitos os recursos. Embargos de declaração, agravo de instrumento, agravo dentro do agravo interno, recurso de revista, recurso de apelação. Então, é infinito. Então, um processo, por isso que isso é que faz o processo demorar tanto. Então, existem situações que nós, infelizmente, é fato dizer, é real isso, tá? É chato, mas é real. Que muitas vezes o advogado trabalha justamente para dificultar através do tempo, né? Usando o tempo a seu favor, protelando aquilo para perecer o direito, para ganhar. Enfim. Sim, e aí a pessoa acaba gastando mais. Isso. Né, doutor Wellington, esperando por um tempo, e muitas vezes aquilo não se resolve da forma como a pessoa queria. O que eu entendi nesse trabalho da Câmara, o principal objetivo é que as partes entrem em acordo ali. Sim. Né? Mas pode alguém dizer assim, mas isso aí que é uma novidade, né? Alguém entrar no acordo. Que novidade vocês trazem? Olha, justamente isso. Nós, mediadores, nós somos treinados para isso. Somos capacitados. Então. Há situações também que, vamos supor, eu como advogado, eu vou entrar com um processo judicial
Eu cobrei 30%, por exemplo, no êxito de um processo trabalhista. Um exemplo aqui, tá? Hipoteticamente falando. Mas, poxa, fui na Câmara. Eu sei que o meu cliente vai ter um gasto pequeno, mas vai ter ainda assim vai ser onerado lá com valor na Câmara, sendo que no Judiciário não seria. Por que eu não posso, ao invés de cobrar 30%, cobrar 25%? Por quê? Eu não vou precisar ficar fazendo contestação, réplica, produção de provas, testemunhas, participar de audiências. Nossa, carregar esse processo 2, 3 anos nas costas, sendo que eu vou sentar e fazer um acordo, tchau, recebi meus honorários, reduziu para 20%, ótimo, eu faço isso, eu como advogado. Por quê? Eu consigo atender muito mais processos, ganhar muito mais no volume. Se você quando a pessoa entra no judiciário, você joga o nome no Google, aparece lá, tá lá com processo. É chato, né? E aí qualquer um acessa o processo, é público. Vê lá o processo, vê o que as questões do processo, às vezes tem segredos da empresa, né? Tem tecnologia, às vezes tem alguma coisa que a empresa, né, e acaba sendo revelado. Já os nossos processos são sigilosos, ninguém tem acesso a não ser as partes e o mediador. E o mediador está obrigado a manter o sigilo. Entre, né, o mediador e a população. Seria isso. E para a resolução desse problema, e acabou aqui. Se ele é resolvido aqui, ele vai para já resolvido, né, doutor Wellington? Está resolvido, como eu falei, toda a segurança jurídica. É a mesma coisa de uma sentença do juiz, tá ali, é um título executivo judicial. O que acontece? O juiz, ele constitui ali na sentença o direito, ele não acaba ali, é só o papel, né? Depois o advogado, a parte vai executar aquilo, seja na forma de cumprimento de sentença ou uma liquidação, enfim, depende do caso, se o valor é líquido e certo, se há uma obrigação de agir, enfim. Ótimo, muito bom. Então é o seguinte, eu vou dar umas dicas agora para mostrar o que é o trabalho do mediador. Eu vou falar um pouco sobre divórcio, sobre pensão alimentícia, sobre direito, como é que funciona isso, né? A pessoa que está pensando em se divorciar, ou aquela que já se divorciou, sim, aquele que tem um filho. Então, eu vou dar só um início aqui, depois a gente faz o intervalo e eu volto a dizer. Então, é o seguinte. Uma dica que vai especialmente nesse momento para as mães solteiras aí, né? As mães que se divorciaram. Por que para as mães? Porque geralmente a criança fica com a mãe, mas eventualmente, se você vive o reverso, você é pai, você que está com a guarda do filho, da filha, esse recado então, essa dica é para você. Olha, uma coisa que a gente vê muito acontecer, são 11 anos trabalhando como mediador judicial, junto ao Sejusc, fazendo audiências no Tribunal de Justiça de São Paulo e através das câmaras de mediação e conciliação que eu atuo. E até mesmo como advogado na área de família. Tem muito casal que quando tá casado é mil maravilhas, os filhos vivem felizes, mas quando se divorciam, eles, né, estão num momento muito difícil. O ódio domina, a pessoa pensa com o fígado, com o rim, menos com a cabeça. E quem sofre muito isso são os filhos. E uma das coisas que acontece é a tal da alienação parental. A alienação parental é um crime, no meu ponto de vista, dos mais hediondos, dos mais horríveis. Porque o grande prejudicado na alienação parental é o infante. Entendeu? Ou seja, a criança, né, doutor Wellington? Quando você olha para uma criança e fala, seu pai não gosta de você. Já cai na alienação parental, né? Você está machucando o pai da criança? Não, você está machucando o coitadinho que não pediu para viver aquela situação. Sim, não foi ele que escolheu o pai, foi a mãe que escolheu o pai da criança, ou vice-versa. Só essa situação já cai no crime de alienação parental, não é crime, doutor na Wellington? verdade. Eu falo no meu ponto de vista, sim, crime, né? Mas assim, a pessoa pode responder um processo de verdade, sim, né? Se cometer esses erros aí, envolver a criança na briga do casal. A alienação parental, ela tem níveis, sim, né? Nesse caso, a alienação parental de falar, que nem esse exemplo que eu usei, é grave, sim, aí perde até a guarda. A guarda muda. Qual que os juízes fazem nessa situação?
qual que é o dispositivo que eles utilizam? É a própria guarda. Eles revertem a guarda. Olha, geralmente é isso que o magistrado... é muito sério, né, doutor Wellington? Seria assim, alienação parental seria influenciar a criança ou manipular a criança, principalmente aquele que tem a guarda dela, contra o pai ou a mãe. Seria isso. Por exemplo, o pai ou a mãe tem a guarda da criança. Esse pai e essa mãe que tem a guarda da criança influencia e manipula a criança a não gostar do pai ou da mãe que está ali separado, né? Os casais separados, principalmente na separação dos dois, né? Isso pode acontecer. É isso que acontece. E o negócio não é só que quem está à guarda que comete alienação. Às vezes o outro lado. O outro lado também, né? O que costumam fazer? Eles começam a disputar ali entre eles, querendo que a criança escolha um lado. Está do lado de quem? Está do lado de qual? Seu pai está errado. Não, sua mãe está errada. Entendeu? E ficam querendo essa absolvição por parte dos filhos. A linguagem ideal é filho, infelizmente, filho, enfim, dos dois, tá? Infelizmente, nós estamos aí com nossos problemas, mas vocês não têm nada a ver com isso. Vocês são amados pelo seu pai, é amado por mim, ou é amado pela sua mãe, é amado aqui pelo seu pai, enfim. E deixar esse ambiente seguro para eles, porque não é fácil a cabeça deles, não. Viu? A vida dá uma reviravolta danada. Então, ter essa consciência, por quê? Você pode falar pro marido, pro ex-marido, você não gosta do seu filho, você não presta, não é assim que elas falam, eles, né, também, aquele traste. Pode, para ele, mas não fala isso para criança, tá? Não fala para criança que ela não é amada. Psicologicamente afeta a criança. Não interfira tentando inibir, proibir, constranger, dificultar a convivência da criança com a mãe, a convivência com o pai, com a avó, com o avô. Tá bravo, eu entendo que tá bravo, que a situação tá difícil, não é fácil um divórcio, a raiva vem, a mágoa, ainda mais quando tem traição e por aí vai. Mas a criança não pode pagar esse preço, que quem escolheu foi vocês, os adultos. Porque, né? Na verdade, a criança, ela já fica numa situação difícil quando há uma separação. Então, ali, ela ama os dois. Com certeza, o amor dela é pelo pai e pela mãe. Ela não tem, assim, uma preferência, né, quando se mora em família. Então, ela já fica numa situação bastante difícil. Muito. Quando tem essa separação. Por quê? Porque sempre ela vai ficar distante de um deles. Quem fica com a guarda... É lógico que, assim, a guarda tem a guarda compartilhada. É isso mesmo, né, doutor Wellington? A guarda compartilhada, ela não é a guarda, ela não compartilha a residência, tá? A guarda compartilhada, uma vez teve uma reportagem no Fantástico que ensinou errado, todo mundo a partir daí falou errado. Acha que guarda compartilhada é morar 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro. E não, guarda compartilhada é os dois terem o poder de decisão. Por exemplo, ele vai fazer karatê ou jiu-jitsu, nós vamos decidir juntos. Vai estudar no colégio tal ou no colégio A ou B, C. Vamos decidir juntos. Os dois têm o poder de decisão. Ficou doente lá na escola, tem febre. Para quem que a diretora liga? Para o pai ou para a mãe? Para qualquer um dos dois. A guarda é compartilhada. Vai viajar, precisa da autorização? Não precisa. O pai pode ir. É lógico que tem que ter o consenso entre eles. Vai viajar, porque ele tem guarda compartilhada, não precisa ter por escrito. Então, ele tem a guarda. Ele pode levar para tomar vacina, ele pode levar no médico, ele pode levar para passear. Sem autorização, ele responde, decide junto e ele se respeita. É a melhor coisa que tem, é a guarda compartilhada, mas é preciso que os pais sejam adultos. Aí, se ocorrer essa situação de alienação parental, como o doutor explicou aqui para nós, esse que tem a guarda, se for ele quem estiver fazendo isso com a criança, ele pode perder a guarda para o outro. Que está compartilhada. Deve reverter a guarda. Ou tanto o outro também perde também a guarda compartilhada. Seria isso, né, doutor? Isso. Então, é uma medida bem dura, né, para uma mãe ou para um pai que tem a guarda, já acostumou com o filho morando, e de repente reverter o filho mudar, e muda não só a guarda, mas reverte a residência. A residência da criança passa a ser com o outro que sofria alienação e a guarda também. Aí quem basta ser o visitante, né? Porque a gente chama de visita essa convivência do outro, do cônjuge que não é o guardião. É aquele que cometeu alienação parental. E isso acontece mais do que vocês pensam. Aí o que acontece?
Tem que evitar. Eu já vi vídeos, por exemplo, na internet, quando tem que chegar ao ponto da polícia ter que buscar a criança para levar para o pai ver ou para a mãe ver. O que acontece? A criança chora, faz aquele vídeo, todo mundo fica assim, olha lá, o menino não quer ir, ele não quer ir, estão forçando. Mas por que chegou nesse patamar? Por conta da alienação parental. A criança tem que ser incentivada a chegar aos dias ficar com a mãe ou com o pai. Ela tem que ser incentivada porque ela precisa daquilo, vai faltar na vida dela. Sim, com certeza. Então, justamente, então ficam criando esse ambiente, aí acaba perdendo a guarda. Tem que fazer corretamente. Precisa a criança, de uma figura paterna, materna. Então esses vídeos, doutor? esses vídeos aí que a gente vê na internet não demonstram a realidade, tá? Muitas vezes, até porque quando eu ia levar meu filho na escola, ele chorava, parecia que ia, e por conta disso eu não vou levar. Não, porque é por isso que eu é que sou o adulto, né? Eu é que decido. Não quer ver a mãe? Você vai, é dia da sua mãe, você vai ficar, vai chorar. Chora. Mas eu não posso deixar chegar se eu conseguir evitar, eu vou conversando, explicando, olha, não, você tem que ir, sua mãe te ama. O pai te ama, e por aí vai, porque é assim que uma civilização, uma sociedade civilizada, melhor dizendo, age, como adultos agem, para o bem-estar do menor, do infante, do filho, né? A gente se mata na pancada, sai na unha, aí é problema deles, que são adultos, sabem que são responsáveis pelos seus atos. Sim. Mas em relação à criança, não, o problema é de todos, do Ministério Público, da Justiça, e a pessoa tem que tomar cuidado. E os pais, então, mesmo com a guarda compartilhada, doutor Wellington, eles têm os mesmos direitos e autoridades sobre a criança. Isso. Eu peguei um caso, porque eu atuo em todo, né, por ter se especializado na área de família, eu atuo em todo o Brasil. Eu peguei um caso longe, né, em outro estado, lá em Santa Catarina. E o cliente meu, eu vi que ele estava saindo fora da linha. Ele falou, porque eu estou nesse, começou a pegar documentos, juntar com provas contra a mãe. Olha, a menina está indo mal na escola, começou a discutir e cobrar isso da mãe. Aí eu chamei ele e falei, não, vem cá, você tá enganado. Você esqueceu de uma coisa? O quê? Olha, é lógico que sua filha está indo mal. Alguma reação, alguma mudança, a criança vai apresentar. Vocês se divorciaram. Sim. E não é para procurar quem é o culpado, é para vocês olhar para ela e dar mais carinho e conversar. Não ficar, aumentar a rigidez, a briga, o conflito de vocês, que isso vai só piorar na relação à criança. Sim, e passar e ainda usar ela, criança, pronto, né? Ela vai achar que ela é o pivô de tudo, que o problema é ela, então. Doutor Wellington. Aí ele falou, nossa, eu não tinha pensado nisso. Pensa numa pessoa bacana, sabe? Sim, e um problema grave também, né? Essas discussões entre pai e mãe e na presença da criança. E acaba acontecendo, infelizmente. Né? Mas tem que acontecer uma discussão, infelizmente aconteceu, às vezes acontece. O que tem que fazer? No momento oportuno, vai lá e conversa com o filho. Não vai... Tá vendo como que ele é? Tá vendo como que ela é? Não faça isso. Não, ela tá assim, tá brava, mas é porque ficou nervosa por causa disso. Já as coisas se resolvem. A criança, gente, ela precisa de um ambiente mais seguro possível. Se não é, no mínimo, trazer isso. Eu brinco, eu lembro que quando o meu menininho tinha bem novinho, o Eduardo, hoje tem 18 anos, ele, quando dava trovão, raio, ele tinha muito medo. E eu, o que eu fazia? Eu falei, olha lá, rapaz, nossa, esse foi forte, hein, que legal. Aí ele perdeu o medo, porque ele sentiu segurança. Já não viu agora, se eu aquilo, ficasse abraçando, né, como uma coisa terrível, né? Que perigo, calma, eu tô aqui. Sim. Aí assustar mais ainda. Então, tudo é ponto de vista, do jeito que você mostra. Mostra pra criança, não, olha, eu também me divorciei faz um ano. Sim. Então, meus filhos, eles falam assim... Eu brinco com eles, eu falo, agora vocês têm 2 casas, olha que legal, né? Olha aí, leva para um outro lado, né? Para incentivar a amar os dois, né? É ruim, divórcio, é ruim, é péssimo, terrível. Sim. Nossa, eu imagino. É sofrimento para ambos, né? Mas não preciso descontar. Para toda a família, né? O que outro dia eu falei para uma mãe? Ela tava falando, eu não quero que esse traste fique conviva. Eu falei, escuta, você conviveu com seu pai? Né? Eu convivi com meu pai. Então, deixa o seu filho conviver. Mas o pai dele foi você que escolheu. Sim, são agora você escolheu o pai que não presta, então não é ele, você quer fazer pagar o preço? Então deixa ele conviver, é o pai que você deu para ele.
É a mãe que você deu para ela, então é essa mãe que seu filho vai conviver, porque foi você que deu essa mãe, não foi ela que saiu, ó, escolhe aquela mãe para mim, pai. Não. Então agora você quer tirar, achando que o seu julgamento chegou agora. Você vai me desculpar se eu sou meio rude nessa parte, tá? Mas é a verdade, é para acordar, para chacoalhar. Então o mediador, lógico, não vai usar essa linguagem tão brava que nem eu aqui, né? Sim, mas assim... Mas o mediador tem as técnicas, tem o cálculos, tem a validação de sentimento, tem o brainstorm, tem o Duque de Wellington, tem umas técnicas que o mediador usa que consegue ir acalmando. Porque como você está envolvido, naquilo, você não pensa. Mas o mediador chega, ele está de fora, ele consegue enxergar da maneira correta. Sim, e todas essas orientações vão ser passadas aí nesta Câmara aí, pelo mediador. Essas aí, o senhor já trouxe aqui para nós, doutor Wellington? O mediador, ele restabelece a comunicação, cria um ambiente respeitoso, vai falando, olha, aqui é o momento da gente conversar. Um fala, o outro escuta. Aí, enquanto o outro termina, tem mais alguma coisa, ele faz as pontuações, o outro fala. É um ambiente que talvez é só uma conversa para resolver o problema. Eu fui fazer um inventário, eram todos policiais. Chegavam tudo armados, eu falava, meu Deus, bravos, pensa nos homens bravos lá em Ribeirão Preto. E eles não queriam partilhar de jeito nenhum com um dos irmãos que vinha de São Paulo, também policial. Porque, segundo eles, o irmão não viu o pai e tal. O que eu fiz? Eu separei, primeiro, o problema, o financeiro, do emocional. Falei, vem cá. Fiz o cálculo, porque é uma técnica chamada cálculo. E descobri o iceberg, a gente chama de iceberg, que fica escondido. Só vê a ponta, mas lá dentro está o grande volume do problema. E aí eu falei com ele, olha, aí ele falou, não, eu estava com o meu menino, passou por isso, teve tal doença, não lembro agora o nome, ficou internado, ficou em coma 30 e tantos dias, tal, e eu sofri, não teve um da família. Aí depois meu filho, esse cara chamando eu para falar do meu pai, mas eu fiquei chateado, eu não consegui. Aí eu falei, nossa, tal, posso conversar com ele, posso relatar? Pode. Aí falei com eles, olha, sabe o que é? Aí eu expliquei do ponto de vista, falei, sabe o que aconteceu com o filho, o único filho dele, sem família, lá em São Paulo, sozinho, sem dinheiro, sem nada. Ele passou por isso na UTI. Ele tentou ligar, vocês prometeram até que iam, não foram. Mas porque nós tivemos... Eu entendo também, eu sei, mas o problema é que passou. Aí eles começaram a chorar, foram lá, se abraçaram. No final de contas falaram assim, não, deixa tudo para ele, a herança, não queriam mais a casa. E aí um ficou aí, até que partilharam ele de forma igualitária. Mas o problema não era a casa, não era o dinheiro. O problema era emocional, era mais... Era interiorizado, então é intrínseco. Uma conversa, nada que uma boa conversa. O mediador consegue, por isso estar fora. Porque quem está lá preso no problema, ele não raciocina, ele não consegue enxergar. Muitas vezes com o coração cheio de ódio, de mágoa. Como o senhor já disse aqui, né? Na maior parte das vezes, né? A maioria das vezes é sempre assim, por causa desse desconforto aí da separação, né? Também da separação e também às vezes, né? Ali reivindicando os mesmos direitos, que no caso de herança também, né? Doutor Wellington, mas assim, o senhor trouxe alguns exemplos aí muito bons, a gente já tem uma ideia de como vai ser essa... É Câmara mesmo o nome? É assim mesmo que nós podemos chamar? Pode. Câmara então, eu acredito que a população não vê a hora de ser inaugurada essa Câmara. Só vai voltar aqui para trazer a inauguração desse trabalho, o dia certinho que vai ser inaugurada, convidando a população já para começar a participar. Florentino, depois nós vamos questionar mais o advogado. Eu queria também dar vamos ver os nossos... Toma uma água e toma uma água. Aqui, tá bom? Tá bacana, tá muito bom, embora, tá muito bom. Não nos deixe aqui com papo mais... aí. Então vamos falar com nossos ouvintes, tá ligadinho, Vanete? Tem a Antônia Martim. Antônia Martim, bom dia, Florentino Rete, para a Ivanete, bom dia para o doutor Wellington, bom dia para a equipe de jornalismo, bom dia para todos os ouvintes, ótima terça-feira, abençoada para todos, bênção de Deus e aquele abraço. A Rose Oliveira também, a Rose Ailton Oliveira, da De Santos Vidraçaria, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde à equipe de jornalismo, que Deus abençoe a todos. Interessante a mediação, né? Muito
dar espaço para melhorar o diálogo, para resolver o problema, pra né? resolver, e Olha, muitas vezes resolve, né, doutor Wellington? Podem até me chamar de sonhador, mas eu entendo que a cura para esse mundo é a mediação, a conciliação. Olha, porque se a gente analisar, quando Jesus começou a pregar o evangelho, ele começou com 12 apóstolos ali, ó, falando essa linguagem do amor, do perdão, e olha, só por esse motivo é que o mundo ainda está de pé. Com Então, verdade. certeza. Se não, Vejo que isso foi no mundo do plano espiritual, da salvação, mas acho que ainda no plano, que também tem feito no material, evidentemente, mas eu acho que é uma extensão ainda dessa linguagem, porque o respeito, sabe, é poder dialogar, ao invés de atacar, ao invés de confrontar, saber dirimir os conflitos de forma inteligente, né, de forma que ambos podem sair ganhando. Isso é o que pacifica. As guerras, vou dar um exemplo aqui, como que resolve uma guerra? Um mediador, alguém tem que mediar, porque do jeito que estão os líderes que estão guerreando, eles não conseguem conversar mais. Tem que ter alguém lá para poder mostrar para eles, olha, calma, o que ficaria bom para você? Olha, e trabalhar isso de forma consciente para poder restabelecer um relacionamento saudável. Mas retomando aqui, sim, muito importante. Não, fique à vontade, nós estamos aqui aprendendo. Nós estamos tendo uma aula a respeito. muito interessante. Bom, então retomando agora o Floriano, né? Eu falei um pouco aqui para não fazer alienação parental, não cometer alienação parental, porque quem sofre é a criança, expliquei tudo isso, que não é. A intenção era retalhar o pai, mas na verdade ou a mãe, mas a retaliação, infelizmente, o endereço está indo para o lado errado. Eu queria só fazer uma pergunta. Alguém que aqui. é inocente. Eu queria fazer uma pergunta aqui, isso já vem aí de Depois eu vou fazer umas perguntas também para o doutor. Sim, uma vasta experiência nessa área aí, né, de mediador, de aconselhamento, também orientação. Como eu disse, para que ambos, né, como o senhor mesmo disse, para que ambos entrem num acordo, né? Você tem, já com essa vasta experiência aí, quais são, assim, com frequência, os problemas que mais vêm para vocês resolverem, para a Câmara, né, resolver? Vai muito de cada região. Aqui na nossa região... É a separação, a pensão... Na nossa região é divórcio e pensão alimentícia. Divórcio e pensão, tá? Principalmente pensão alimentícia. E qual o público de pensão alimentícia? Geralmente meninas muito novas que procuram o Sejusc ou uma Câmara. Bom, então, voltando naquele assunto. Sim, porque, assim, fique à vontade, doutor. talvez o jeito que eu falei... e se eu não completar isso, pode parecer que eu estou só, né, digamos assim, criticando essa atitude. Mas as mães, principalmente, eu falo as mães, mas eventualmente pode ser um pai que tem a guarda, tá? Não me compreendam mal. Então a gente escolhe para falar das mães com os filhos, porque geralmente é o que acontece. A mãe é que fica com a guarda, a mãe é que tem a residência fixa da criança, e o pai é que visita e paga a pensão. Mas, eventualmente, o pai, que, se for ao contrário, serve também as dicas aqui ao contrário. Então, o que acontece? Não é fácil para essa mãe ter lá um filho, né, e se ver de repente sozinha e ter que sustentar aquele filho, e ter que cuidar daquele filho, e tem que trabalhar. E como é que é agora? O pai que já arrumou outra família, já está com... Né, não é fácil. Não é fácil mesmo. E a gente sabe disso. Então, quando eu falo para não agredir a criança, é pensando na criança, não é defendendo aquele que você chama de traste, não. Né? Sim. Aquele que você chama de traste pode continuar chupando, eu não vou interferir nisso, não. O que não pode é falar que ele é traste pro filho dela, pro filho dela, né? Magoar a criança, pelo menos nesse contexto de fala. Agora é lógico que na lei também não pode agredir, né? Não estou aqui incentivando a isso. O que eu quero dizer é que eu não vim para falar sobre isso. O fato... Até porque você pode responder processo também por ofensa. Sim, né? Tem difamação. Tem que tomar cuidado com o que a gente fala hoje. Então eu não estou aqui atestando, Wellington? não estou falando que não estou aqui fazendo apologia a fazer esse tipo de xingar a pessoa, ofender. Não é o caminho. Mas o que eu estou dizendo é que
não é minha bandeira hoje. Minha bandeira aqui hoje, minha preocupação em passar informação é para que essas mães tomem cuidado para que nessa hora de falar do traste, de brigar com o traste, né? Eu falo assim porque quando eu sou advogado de família, elas chegam assim, falando, aquele traste não paga pensão, doutor, preciso... Às vezes a criança tá perto, eu falo, seu filho tá aí. Não, mas ele sabe. Não, tá errado, não pode. Ela pode. já tá ali, né, podendo correr num crime, né, que é o de alienação. Alienação parental. Ela né? Pode de cometer essa injustiça. Influenciar a criança a não gostar do pai e a pegar ódio do pai também, ou da mãe, né? Não, e às vezes o tiro sai pela culatra. A mãe fala isso do pai, o filho fica com raiva da mãe. E falou do mal do pai. Porque ele ama os dois. Olha que situação e difícil. Vice-versa, né? Em todas essas situações, todo mundo sai perdendo nessa situação de cometer alienação parental. Mas então, doutor Wellington, mas e aí? Você vai passar a mão na cabeça do traste lá, que não paga pensão? Claro que não. É para isso que tem a prisão civil, por exemplo. Você pode entrar, não quis fazer acordo, não quer pagar. Então, ele não vai ver o filho. Vai ver o filho, vai conviver com o filho, sim, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E você vai pegar um advogado ou a defensoria, não quis ir, chama lá a Câmara, tenta a conciliação, não teve, porque é mais rápido, porque a criança precisa do dinheiro. Mas não teve jeito, põe na cadeia. Põe na cadeia, tem que pôr, porque o cara pôs filho no mundo, não pagou pensão, tem que ir preso. Essa é a minha opinião e não só minha. E como que é essa situação, doutor Wellington? Assim, por exemplo... A pessoa, a mãe, vamos pôr a mãe, como o senhor já colocou. A mãe vem e já entra ali com esse pedido na Câmara de pensão. Não recebe a pensão, aí tem o dia determinado, né? Para o cumprimento desse acordo feito ali mesmo. Muito bem. Né? Porque o que acontece? Se o casal se divorciou aqui, ou digamos que era só uma união estável, que é o que acontece muito, principalmente dos jovens, tá? Os mais jovens. Então, o que acontece? Tem a união estável. Tá lá, morando junto na casa do pai, da mãe, ou na casa própria, enfim, mas moram juntos sem casar, sem realizar um matrimônio. Então, quando separa, vai para cada um para um canto e beleza. Aí ele fica lá, levando pensão, às vezes vai no mercado, compra as coisinhas, leva, né? E é errado. Independente se comprou as coisas, tem que levar o dinheiro. É dinheiro, é pecúlia, Tem que ser em dinheiro a pensão alimentícia. Ou o Pix, Doutor Wellington, e esse dinheiro... Essa pensão que o pai paga, como ele deve ser gasto? Porque a gente conhece também casos que a gente tem reclamações de que às vezes esse dinheiro, muitas vezes são os pais que reclamam também que as mães que recebem essa pensão não gastam esse dinheiro com o filho. Então, como que tem que ser gasto esse dinheiro por lei? Como deve ser gasto esse dinheiro da pensão com o filho? Muito bem, sempre com o filho, sempre. Se a criança custa, aí o que você tem que fazer? O que a mãe tem que fazer? Inclui ali a alimentação da criança. Isso, a mãe tem que ter uma lista, X de alimentação, X de lazer, X de brinquedos, X de saúde, na saúde. Ela tem que administrar esse educação, dinheiro. transporte, van escolar. Todo deu R$ 1.500. Hipoteticamente, somou aqui, deu 1.500, tudo, lazer, brinquedo, férias, tudo a criança. Custa R$ 1.500 por mês dividindo. Aluguel, como é que eu calculo aluguel? Mora 5 pessoas na casa, então eu pago aluguel, pago. Quanto que é o aluguel? R$ 1.000. Então eu divido 1.000 por 5. A criança tem a parte dela. Quem tem que pagar? Quem que paga o aluguel da criança? É o pai? Não. É a mãe? Não. É os dois. Então, deu o gasto com a criança deu 1.500, eu divido no meio. 50% é a mãe, 50% é o pai. No caso, 750 para o pai, isso. 750 para a mãe. Nesse exemplo, o pai, se a criança vive com a mãe, o pai paga 750, a mãe junta com o restante para ela complementar a renda do que o filho oferece de gasto. Então, isso é assim que é feito o cálculo, é necessidade versus possibilidade. Mas é dessa maneira. Então, mas e se a mãe não está gastando com o filho, então não vou pagar pensão alimentícia. Se você não pagar, você vai preso. Porque se uma mãe me procurar, eu já vou pedir prisão. Doutor Wellington. Como advogado, lógico, não como Câmara. Se for na Câmara, a gente vai mediar. Vai mediar um acordo. No caso, se a mãe não trabalha, que a gente vê casos, que existem casos assim, o pai paga pensão, a mãe não trabalha. Como que fica essa situação? A metade da mãe não vem.
E esse dinheiro tem que ser gasto com a criança e Muito não boa com, né, Olha com a essa totalidade pergunta, rapidinho. do aluguel, do alimento. Eu Não, pensando mas olha, você vê nisso, que né? pergunta interessante. Poucas vezes me fizeram essa pergunta. E existe sim uma situação que dá para resolver isso. Mas antes, deixa eu falar, para complementar aquela parte, a mãe não está gastando o dinheiro com o filho, com a filha, com o filho. O pai está pagando pensão, ele vai parar de pagar? Não, se ele parar de pagar, ele vai ser preso ou vai perder seus bens, vai ter penhora de bens, bloqueio no próprio salário, multa e aí vai. E não pensem vocês que se a pessoa fica, se o juiz pode decretar prisão de 30, de 60 dias, de 90 dias, é prisão civil, porque não vai constar no antecedentes criminais que ele foi preso por pensão, não. Ele fica preso, sai e fica limpa a ficha dele. Mas não limpa a dívida, viu? Eu estou devendo 5 mil, fui preso por causa da pensão, fiquei 90 dias lá, eu saio, se eu não pagar, vou de novo. Entendeu? Pode pedir de novo. Você não quita a dívida continua. E para sair você tem que pagar. Não, quitar aquela não, pensão para sair atrasada. isso. Para sair antes do que o juiz estabeleceu, se o juiz estabeleceu 30 dias, é 30 dias. Se eu pagar no meio tempo, for alguém lá e mandar o dinheiro, pagar, beleza. Aí o juiz vai emitir o alvará, vou sair. Ah, sim. Ótimo, Você pode... porque pagou. Sim. Mas se não pagar, eu vou cumprir os 30 dias. E a hora que eu sair, no outro dia o juiz pode mandar de novo. Pode mandar Porque de não novo. quita a dívida ficar preso. E tem gente que fala, já vi gente falar assim, vou ficar preso, pelo menos não paga a dívida. Não paga, vai ficar devendo ainda e vai ser preso de novo. Então, agora, e o que o pai faz se a mãe não gasta o dinheiro com o filho? Ora, ele entra com uma ação de exibição de contas. Ele vai ter que prestar conta. Prestação de perdão, prestação de contas. Né? Ela vai prestar contas e vai exibir isso nos autos do processo e ele vai apurar junto com o juiz. Então ela vai ter que fornecer nota, recibo, tudo. Prestação de dívidas por parte dela, né? Do que ela deve também, né? Se ela está colocando o mesmo valor que eles. Mas ela não trabalha. Agora sim, ela não trabalha. O que o pai faz? É porque ela não quer trabalhar ou porque ela não pode por causa da criança? Tem um motivo? E ela vai explicar. Não tem, porque ela não quer trabalhar. Ou seja, ela não quer assumir a responsabilidade de mãe para bancar o filho. Só quer que o pai banque. Aí dá para pedir a reversão da guarda. Ela não quer trabalhar? Ótimo. Porque dela. no caso, mas aí a guarda vai para né? o pai, ou vice-versa. Tá com o pai quer ficar lá e não quer trabalhar, a mãe se matando e pagando pensão, pede a guarda. Tá aí um motivo muito bom, porque toda vez que você vai pedir reversão de guarda, tem que ter um motivo para ensejar isso. Alienação parental, mas também a ociosidade do cidadão lá que não quer trabalhar. O cara não quer trabalhar, ele tem a guarda do filho. Ou então ele só fica pra balada, você não cuida do filho, deixa com a mãe, com a avó. Não é ele que tá com a guarda. Isso aí pode pedir a reversão. Isso enseja também o pedido de reversão de guarda, viu? Sim, doutor Wellington, se a guarda, por exemplo, é do pai, a mãe é que tem que pagar a pensão? Funciona assim agora? É o que ele disse agora, né? Sim. Se o pai tem a guarda e a residência fixa é com quem? Se a guarda é unilateral, a residência fixa, né? Fixa da criança sempre Sim. é com quem tem a guarda unilateral, a seu favor, lógico. Mas a mãe precisa também pagar a pensão, né? Aí a mãe é quem paga a pensão. A parte dela, né? Se ela não pagar, ela vai presa. Sim, nesse caso. Aí né? se ela não A pagar lei... e for presa, ainda assim não pagar, pode entrar contra os avós, contra os Porque pais. Essa lei, avós ela não é tão antiga como para os homens, né? Da mãe ter que pagar a pensão alimentícia também, Na né? verdade, a lei não fala se é homem ou mulher, né? É o genitor, genitora. Quem tem a guarda, inclusive tem situações que quem pede a pensão alimentícia é o pai pro filho. Sim. O pai, de repente o filho já é maior de idade, que nem eu tô aqui com o Luiz Felipe, meu filho, 18 anos. De repente Sim. o Luiz Felipe tá bem empregado, tá ganhando bem, e eu tô por algum motivo sem trabalhar, não consigo me manter. Aí eu entro com um pedido de pensão alimentícia. O Luiz Felipe tem que O Luiz Felipe tem que pagar pagar pensão alimentícia. Sim. Seria qual o valor? Quantos por cento de um salário mínimo? Não existe valor. Não existe um percentual determinado por lei para pensão? Não. É sempre necessidade. De acordo com o seu salário? O advogado, o generalista, o advogado, como a gente se fala, o clínico geral da advocacia, que não é especialista, ele entra com pedido de pensão, falando, o cara ganha 10 mil, tem que pagar tanto pensão, né? Não, e não existe é assim. isso. Não, é necessidade. Não determina valores.
Tem que falar lá, pra que eu quero? Eu preciso pagar a escola das crianças. Quanto é? R$1.000. Poxa, só aí já foi a mensalidade da escola. Sim. Mas peraí, mas por que você quer pôr ele numa escola de R$1.000? Não, faz 5 anos que ele estuda nessa escola. Ô, doutor Wellington, Entendeu? vamos supor... Aí não é a mãe que está criando isso para onerar o pai ou o pai e vice-versa. Já é hábito da criança estudar naquela escola. Entende-se então que a criança não pode ter essa mudança radical só porque os pais divorciaram. O pai tem que se virar para manter o filho na mesma escola. Mas é levado em consideração, o juiz leva em consideração o salário do pai. Por exemplo, se um pai recebe, vamos supor, um exemplo, um salário mínimo, né? E a mãe apresenta uma conta, como o senhor diz, pode aparecer lá com uma conta de escola de R$1.000. Como é que fica a situação aí? Então, é aquilo que eu falei, é necessidade versus possibilidade. Sim. Então não adianta a necessidade, a mãe vai falar, a necessidade dele é esse. Aí, beleza, o juiz vai estabelecer já uma pensão alimentícia já rapidinho, ali, liminarmente, vai dar chama de fixação provisória dos alimentos. Né? Valor de R$1.500, R$1.000, enfim, ele fixou lá, conforme a necessidade. Ela tem que fazer a lista, tem que fazer isso, aquilo. Eu gasto 250 da van, então é 125 mil, 125 dele. Eu pago R$300 de energia, então só mora eu e a criança, então é 150 do pai e 150 da mãe. E assim vai indo. O aluguel é tanto. Aí chegou na conta, deu a conta. O que faz? Então, excelência, deu R$1.000 os gastos. R$500 é do pai, R$500 é da mãe. Se nessa conta surgiu algo, o pai vai poder contestar. Sim. O pai vai falar, não, mas peraí, essa conta aqui da van é mentira, por exemplo. Né? Ele fala, não, a escola fica a 30 metros. Sempre foi a pé, sempre levamos. Enfim, ou eu posso buscar no lugar, eu posso... Essa parte eu faço, eu vou com o carro. Então o gasto, esse gasto vem para mim, ela que me paga. Então tudo isso é ajuste feito, que o juiz é um ajuste técnico simples até. Não é um negócio, é quanto pagar? Vamos chutar, não é assim. Nem tem também um fixo, é 30% do salário mínimo. É que geralmente, por falta de especialização ou de procurar um advogado especializado, que a mãe ou o pai acaba errando na hora de pedir os alimentos. Então, necessidade, tem que gravar isso, necessidade versus possibilidade. Qual a necessidade real da criança? É R$2.000, então é R$1.000 para o pai, R$1.000 para a mãe. A mãe não quer trabalhar, então que passe a guarda para quem quer. O pai não quer trabalhar, então que volte a guarda para aquela que quer trabalhar. Mas mesmo assim, se volta a guarda para o pai, aí o pai que pode cobrar a pensão. Então aí... não tem como. Você tem filhos... Você já tem essa responsabilidade legalmente de participar com a sua parte na pensão alimentícia. Justamente. Querendo ou não trabalhar, você é obrigado a pagar aquela pensão alimentícia. Justamente. Mas é aquilo que eu falei. O que acontece? Aí vai reverter o negócio. Agora quem vai ficar pedindo a prisão da mãe, que não é o pai. E assim seria vai. Quem está com a guarda. Tudo nessa parte não é igual, por exemplo, a gente vê, tem leis que favorecem, por exemplo, a mulher, né? Que nem a Lei Maria da Penha, né? Ali, se a mulher no caso chegou de agressão, né? A mulher chegou na delegacia e falou, ele pegou uma faca e ameaçou. O delegado vai mandar já para uma vara especializada da justiça e que vai determinar imediatamente o afastamento. Né? Ele não pode chegar perto, aí depois que vai ouvir medida protetiva, né? Já vai aplicar uma medida ali. Geralmente é assim que acontece, é fato. Eu nunca vi falar que a mulher foi lá e não deram a medida para ela. Sempre dão uma medida. Sim. Não quer dizer que ela mentiu, estou falando que pode ocorrer a situação. Então, nessa situação da Maria da Penha, a gente vê essa, digamos assim, uma justiça protetora da mulher, né? Tanto é que esses crimes considerados crimes de violência doméstica, ele é encaminhado para a delegacia da mulher, né, doutor? Isso. E é rápido, a medida sai ali na hora, ela sai com o papel na mão. Sim. E a polícia já começa a rondar a casa dela e proteger. Sim. Tem até uma polícia especializada, enfim. Mas o fato é que já na parte dos alimentos não tem essa proteção para a mulher. Tanto ela como o homem, se o homem tem a guarda e a criança mora na residência do homem, a obrigação de pagar os alimentos da mulher, ela vai presa também. São direitos ali iguais, obrigações e direitos iguais, né, Isso. doutor? E da mesma forma, se o homem comete alienação parental,
ela pode tomar as mesmas medidas. Se ela paga a pensão para o homem e o homem gasta no boteco com os amigos, ela tem que entrar com ação pedindo prestação de contas do que ele faz com o dinheiro da pensão e por aí em diante. Porque assim, eu já vi errarem na prestação de contas, assim, a mãe fala apresentar a prestação de contas gastando todo o dinheiro que o pai deu da pensão com o filho. Perfeito. Mas e a sua parte, juiz Solar? Faltou na prestação, e aí dançar, entendeu? Sim. E aí caiu o valor dos alimentos. A princípio, geralmente é o que acontece. É difícil. Reversão de guarda é muito difícil. Eu estou falando da possibilidade. Principalmente quando tem essa falha. É mais na alienação quando parental. Se é cometido na alienação parental. Segundo a jurisprudência, pelo menos no estado de São Paulo, que eu tenho acompanhado muito, a jurisprudência é essa. E o que se enquadra nessa alienação parental, Dr. Wellington, o que se leva em consideração? O que vem a ser essa alienação parental? Assim, o senhor já falou uma forma que pode ser essa influência, essa manipulação. Quais são os casos que a pessoa pode cair no crime de alienação parental, tanto o pai como a mãe? Olha, é assim, a alienação parental, ela pode se configurar por detalhes. Muitas vezes a mãe pode não falar mal do pai, mas fala mal da avó, por exemplo. Entendeu? E cria essa animosidade entre a criança e já cai também na alienação parental. Também é alienação parental. Tudo que ela que envolve a família, envolve a família e venha trazer ônus, dificultar a convivência da criança, seja ela com o pai ou com a família do pai, de forma indevida, a não ser que seja algo, mas aí tem os meios, como eu falei. Mas você cometeu alguma falha, um abuso, uma ilegalidade, tem que buscar então, não agir por conta, falando na cabeça, tentando converter a cabeça da criança em seu favor contra aquela outra pessoa. Aí é manipulação. Manipulou a criança contra o pai, a avó, contra quem for tio, comete alienação parental. E aí a alienação parental, sim, deve ser rebatida pelo Poder Judiciário. Essa é a linguagem que a gente tem ouvido do Poder Judiciário, com a reversão da guarda. Porque a alienação parental é um negócio que machuca muito a criança, prejudica demais a convivência, o desenvolvimento. Mexe com o psicológico, né, doutor Wellington? Você imagina você crescer ouvindo que sua mãe não gosta de você. Sua mãe nunca quis você, não gosta de você. Você quer ver sua mãe pra quê? Então, tem mulher, por exemplo. Me desculpem se o caso foi de encontro com a pessoa que vai ouvir isso ou está ouvindo e ficar chateada, mas eu estou falando para o bem do seu filho. Eu tenho certeza que, ou na maioria das mães, né, ama muito o filho, quer o bem dele, mas fica cega pelo sentimento, que eu entendo esse sentimento de raiva, porque você não colocou o filho para criar sozinha, né? Você queria o apoio e ele não apoia, você quer falar para o filho quem é ele, mas não pode fazer isso. Busca a justiça, busca os meios legais de execução dessa obrigação do pai. O pai não vem ver o filho. O que eu falo pro filho? Fala para ele que tá difícil, mas que você vai dar um jeito do pai dele vir ver. Que ele não fica machucando ainda mais quem já está sofrendo por ausência do pai. E entra com uma ação de regulamentação de visita. E o juiz vai estabelecer a visita. Aí se ele não for na visita, entra com cumprimento de sentença. E o juiz vai fazer o quê? Vai fazer com que ele vá visitar a criança e o juiz vai primeiro aplicar a multa, enfim, o juiz vai achar o meio de fazer com que ele cumpra a obrigação de pegar o filho no horário. Tem pai que atrasa, a mãe fica louca e fala mal também do filho, não faça isso. Registre, comece a registrar isso em conversa do WhatsApp, testemunhas, enfim. E a hora que ele retire, se ele não está cumprindo com a obrigação, e não vai, por conta disso, proibi-lo de ver o filho. Não pagou a pensão, atrasou a pensão, não vai ver seu filho. Deixa ver sim. Não puna a criança. E entra pode tentar conciliação, por isso que nós vamos ter a Câmara aqui. Não deu certo a conciliação. Entra com uma ação, cumprimento de sentença. Faz pagar. E eu estava falando aqui, por exemplo, de mães e pais que muitas vezes não são casados
E só se separam e ali ele vai pagando. Não pode ficar assim, tem que ir para a Câmara, regulamentar aquilo, pôr num termo de acordo, ó, os alimentos é X, a data é tal. Por quê? Se passou 10 anos, aí ele pagou pensão certinho, agora ele arrumou outra mulher, outro filho, e não quer mais, sumiu no mundo, não vai pagar mais pensão. Você vai ter que começar do zero agora, porque até achar ele para citar e estabelecer valor. Então, é melhor já ter isso em pão, porque o dia de amanhã ninguém sabe. Então já pega, já amarra ali, faz o compromisso, tudo certinho, assinado, seja na Câmara, seja com ação judicial, mas ele tem que ter a obrigação de pagar os alimentos com data, dia, tudo, enfim. Porque o casal separou, tem pai que continua bacana, viu? Beleza, mas a hora que ele arruma outra mulher, aí... Ou vice-versa. Ou vice-versa. Nossa, tem gente brava essas horas. Mas eu tô relatando realidade. Sim, realidade. Certeza. Eu sei que não é... É um assunto delicado, porque mexe numa ferida muito recentemente aberta, geralmente. Porque parece que não se fecha nessa ferida que o divórcio causa. Nos filhos, nos pais. É um negócio que... Né, mexe com toda a família, né, doutor Tem pai, Wellington? Gente, tem pai que, me desculpe, não deveria nem ser chamado de pai. Porque pra dar uma pensão parece que tá arrancando um braço dele. Parece que tá com a raiva que ele tem que dar aquele valorzinho pra ajudar a manter aquele que ele trouxe ao mundo. E tem que ser feito tudo, né? Pelo bem-estar da criança, né, doutor Wellington? Nós mediadores, na mediação, a gente não pode polarizar. E eu tenho dificuldade, mas eu consigo me manter firme e imparcial ali, mas não é fácil. Sim, quando chega uma mãe, né, que vai falar, ele não vai ver o filho, não sei o que, já não acho, já me tira. E quando chega um pai, então, principalmente aqueles rapaz muito novo, já chega na audiência desrespeitando, já chega, mano, chega assim. É complicado, eu falo, mano, né? Sim. Não tem dinheiro não. Tá, então vamos arrumar um emprego pro seu filho aqui, né? Tá com 6 meses, já dá pra trabalhar, né? Sustentar, dá vontade de falar, mas é lógico, eu não faço isso. Eu me mantenho na imparcialidade. Sim. Não é fácil, porque a gente é pai, a gente sabe que não é fácil uma criança. A criança não pediu pra estar no mundo, ela precisa tomar o leitinho dela, comer a refeição, vestir a roupinha, ter um teto, um lugarzinho aconchegante nessa noite de frio, né? Ele precisa ser bem tratada, ser bem cuidada. Pois é. Né, doutor Wellington? A fase que mais precisa de atenção, carinho, e aí o pai, por conta, sabe? E dos dois, né? Não importa se estejam separados, sim, com outros cônjuges, a criança é especial, merece e precisa, e eles, né, o casal tem obrigação de dar todo esse apoio, e infelizmente, né, e esses cuidados, ter esses cuidados com as crianças, né? Felizmente o que nós vemos são crianças que não têm condição de ter uma vida melhor porque o pai não cumpre as obrigações, já sofre por isso, e para completar o sofrimento, vem a mãe e fala que o pai dele não ama ele, por isso que ele está sofrendo, porque seu pai não te ama, seu pai não gosta de você. Aí ele já sofre porque está privado do básico, carente, né? Sofre de novo porque descobrindo dia a dia e ouvindo o tempo todo com um grau de uma pessoa que ele respeita, né? Da mãe, que o pai não o ama, que o pai não gosta dele. Isso aí machuca demais e tem transformado pessoas. E aí você vê, pelo amor de Deus, não quero dizer que vai acontecer isso, mas eu penso comigo que tem muita gente tem bandidos aí que você olha e você fala assim, não é humano não, pelo grau de crueldade, de falta de amor, você fala, gente, aí você vai ver a infância deve ser assim, a mãe falando que o pai odeia, o pai que também não está nem aí, e aí se transforma essa pessoa. Então é hora de recuperar, não deixar mais as crianças que vão crescer, vão virar adultos, crescer dessa forma. Não, vamos trabalhar isso, vamos conciliar, vamos conscientizar o pai, então, vamos trabalhar o pai, para que ele tenha responsabilidade. Mas não vai privar, não vai descontar na criança não, que você vai machucar e ferir e fazer da criança, ela pode se tornar alguém que você não queria que ela se tornasse por conta daquelas palavras que você falou, por conta daquilo que você agiu, e depois você vai se arrepender pro resto da vida, né? Doutor Wellington, estamos muito honrados com a sua presença. Infelizmente, nós também temos o horário, né? 1h20, o nosso programa termina 12h30. Já estamos quase 1 hora, já passamos do horário. Não tem problema, tá bom? Foi assim, uma participação especial,
né? Eu acredito que vocês aprenderam muito como nós aqui no estúdio, né? Nesse programa de jornalismo. E assim, é uma honra ter o senhor aqui. Nós queremos que volte mais vezes. Eu acredito que vai estar sempre conosco a partir dessa inauguração desta Câmara, já prevista para ser inaugurada aqui no nosso distrito de Potunduva na segunda quinzena do mês de novembro. É isso, e já deixa o seu bom dia a toda a população e só fala sobre essa inauguração, doutor Wellington, e deixa o seu boa tarde já, né, a toda a nossa população. Boa tarde, vou fazer umas perguntas por ele. Sim, pode ficar à vontade, seu Florentino Reis. Não, essa Câmara, explica pra gente o que é Câmara. Que às vezes fala Câmara, o que é essa Câmara? Ele explicou vai ter um local, vai ter um né? local, vai ter alguém atendendo. São os mediadores, né? Vai ter alguém atendendo, vai ter como fazer para chegar ao contato, para ser atendido por essa Câmara. Isso aí são que a gente está perguntando, para que a pessoa vai perguntar para a gente na rua. Na verdade, ele trouxe essas informações, mas é sempre bom reforçar, né, seu Florentino Reis? Inclusive, nós vamos precisar, o senhor falou de estagiário, nós vamos precisar de um estagiário, de uma estagiária, né, aqui para atender. O que acontece? Quem vai? Vai o requerente. Quem que é requerente? Aquele que procura a Câmara. Então, uma das partes que está vivendo esse conflito, seja lá no divórcio, seja na pensão, seja um empregado que não recebe do patrão, seja o inventário, morreu alguém, ele precisa partilhar, legalizar a situação, seja um uso capião de um imóvel, precisa regularizar um imóvel, qualquer situação jurídica. Aí a pessoa procurou a Câmara. Só vai uma procurar, geralmente. Aí tem lá quem vai atender, vai cadastrar o processo, que é igual como se fosse lá no Sejusc, na defensoria. Vai cadastrar lá e aí vai chamar a outra parte para o dia da audiência, se é que vai precisar de audiência. Tem situações que não precisa de audiência. Você resolve sem audiência. Ali, o mediador liga lá, fala, não, se fizer assim, tá certo. Aí já redige o termo de lá e passa um assina, passa o outro assina, ou assina digitalmente mesmo, pelo e-mail. Pronto, saiu o acordo. Fechou o acordo, o juiz arbitral homologa, ou se tem situações que o juiz arbitral não pode homologar, mas a gente encaminha direto para o Poder Judiciário. Por exemplo, esses casos de família, quem homologa é o próprio juiz da vara de família. E depois da oitiva do Ministério Público, evidentemente. Então está tudo certinho, tudo na Lei 13.140, artigo 3º vai falar dessa forma, que é objeto da mediação. O que pode ser objeto da mediação? Direito disponível ou direito indisponível que admita a transação e depois é levado à homologação. Então o que acontece? Essa pessoa procurou, só isso, já vai passar os dados da outra pessoa e a Câmara vai ali conduzir todo o procedimento para a pessoa poder ser atendida. Vai falar do valor, olha, o valor é pequeno mesmo, é muito pequeno, vale a pena. E ela pode ir com advogado, mas ela pode também estar sem advogado. Essa é a diferença. Ela pode. Nas questões trabalhistas, a gente recomenda trabalhistas que estejam sempre acompanhados de advogado. Nas questões trabalhistas. Mas no demais é como no Sejusc. Assim, no Sejusc você pode chegar lá, a própria Sejusc, acho que todo mundo sabe que é o Sejusc, né? Se a pessoa chegar sem um advogado, vocês também, a Câmara também pode fazer esse encaminhamento já fácil para um advogado acompanhar esse caso? A gente tem advogados, né, às vezes lá dando essa assistência, mas não para contratação, tá bom? Não para contratação. Vou contratar um advogado da Câmara, não dá. Sim, entendi. Ele pode estar ali para orientar, para dar uma segurança. Doutor, será que eu posso, né, se ele quiser, né? Mas assim, como orientação, não captação. A gente não acha certo, não é legítimo com os outros advogados a Câmara ficar captando para um advogado ou para outro. Não é certo encaminhando, isso. Né? Não faz esse encaminhamento para nenhum advogado. Eu sou advogado e não pego o processo da Câmara. Por exemplo, se ele quer a orientação da Câmara e depois ele quiser ir até a Defensoria Pública para conseguir ali um advogado de graça, ele pode fazer esse caminho também. Pode fazer. Ele foi para a Câmara. Chegou na Câmara, notificou lá a pessoa para pagar a pensão, né? Porque ela procurou resolver de forma amigável. Sim, mas se for acordado ali entre as partes, nem precisa de advogado.
Não, aí a Câmara tem um advogado da Câmara só para homologação. Sim, que é porque assim, já faz esse para acordo peticionar ali, em juízo né? tem que ser advogado, né? Sim. Salvo nas questões de Mas se de resolver justiça. ali, se entrar em um acordo ali, nem vai precisar de um advogado. Não, é isso que eu tô falando. Né? Dependendo da situação, tem que ter o advogado, mas a Câmara, para essa finalidade, tem. Que é só para mandar para o judiciário homologar. Tem Sim. situação, por exemplo, pensão alimentícia, guarda, Sim, visita, que isso é necessário, né? isso fazer tem que esse homologar. encaminhamento. Isso Sim. tem que homologar no judiciário. Aí É tudo feito na Câmara. As Sim. partes não precisam ir lá por fora. Sim. Aí, eletronicamente, eu vou aqui peticionar, vamos, né, peticionar para o juiz só homologar o acordo que foi feito na Câmara. Entendi. Entendeu? Sem custo para as partes, né? Só pedir de homologação. E o que em relação à homologação, mas o fato é que isso nos casos que necessita de homologação do judiciário, que são aqueles direitos indisponíveis, porém transigíveis. Então, nesses casos, mas é a própria Câmara que vai fazer esse papel, não é as partes. E o senhor já tem o local dessa Câmara? Então, o local, eu conversei com o pastor Carlos, ele está reformando uma casa dele, tem uma garagem grande lá, provavelmente ali. Mas eu estou um pouco relutante contra isso. Eu preferia um local assim, sabe, um aqui na avenida, de repente alguém tiver alguma ideia pra gente oferecer pra gente, a gente tá aberto a propostas a aí. gente tá? pode colocar à disposição para ver, não atrapalhar ninguém, mas se tiver um local com boas condições. Não vai atrapalhar ninguém. Quem é advogado não precisa ter medo, porque é o mesmo trabalho lá que a pessoa sairia daqui para lá no Sejusc, a diferença que ela vai fazer aqui. E pelo contrário, vocês podem trabalhar e usar da Câmara para adiantar aí com mais agilidade seus processos. Sabe? Eu tenho advogados que eles ganharam nome depois que passaram a utilizar da nossa Câmara. Por quê? Passou a ser o advogado rápido. Aquele advogado, você vai lá, não sei o que ele faz, ele resolve rápido. Por quê? Qual o segredo? Ele vai pela Câmara. Então, o benefício é tanto para a população, como Sim. para os advogados também. Com certeza. Que também podem contar com esse trabalho para agilizar o processo deles. Você vê, nos Estados Unidos, por exemplo, que é maior que o Brasil, né? Os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles têm 30 milhões de processos. Bem pouco perto do que o Brasil tem, que é mais 100 milhões, e os Estados Unidos é maior que o Brasil. E lá nos Estados Unidos, obrigatoriamente, para poder ingressar com ação judicial, tem que participar numa Câmara, tentar a primeira conciliação. Se não, e ainda filmar, provar que fez essa tentativa de forma correta. Se não conseguir, se não obtiverem acordo, aí sim é que vai para o judiciário. Olha só. Só que no judiciário lá não tem esse negócio de mediação judicial, né? Que nem aqui lá é mediação, é sempre essa judicial, porque deveria ser aqui, penso eu, uma opinião minha. Mas eu acredito que tanto é que não vai continuar por muito tempo. Acho que a hora que difundir melhor essa situação da mediação, conciliação extrajudicial e deixar o judiciário concentrar suas forças naquilo que realmente necessita para poder dar mais uma prestação jurisdicional mais efetiva à população, aí o Brasil vai para frente, aí o negócio vai deslanchar. E meu ponto de vista é esse, não só meu. Eu vejo a ministra Nancy, por exemplo, uma pessoa que defende muito essa tese, sabe? Tem muitos pensamentos que vêm dela. E a arbitragem, a mediação não é de hoje. Na primeira Constituição nossa, 1828, acho que é a primeira, não me recordo, me falha a memória aqui se eu estiver errado, mas é muito tempo. Já está lá no preâmbulo da Constituição falando, olha, deverão sempre ser feitas as tentativas de resolução de forma amigável dos conflitos. Está lá no preâmbulo. Se você pega, Abraham Lincoln foi mediador, juiz arbitral. George Washington colocou no testamento dele uma cláusula falando, não quero que vá para o judiciário, quero que resolva numa Câmara de Mediação e Arbitragem as questões relativas à minha herança. Então é coisa antiga, coisa, George Washington, Abraham Lincoln, né? São pessoas que a gente tem que seguir os exemplos. Então, é coisa boa. Quem é contra isso é porque não conhece. É por isso que a gente está trabalhando para difundir a ideia da mediação, da conciliação no Brasil. Eu tenho corrido esse Brasil todo aí, abrindo câmaras, falando, palestrando, fazendo vídeos o tempo todo em prol da mediação, da conciliação e também da arbitragem, que é um assunto mais difícil, não gosto de misturar. Como a gente está falando de mediação e conciliação, acho bom manter para não embaralhar.
mas existem também a arbitragem. Tá joia? Doutor Doutor, Wellington. às vezes agora a pessoa vai começar a perguntar para mim, como é que eu faço para ter contato? Sim, é só Eles- esperar, eu eles vêm- acredito, a Sim, mas inauguração, eles ele vão volta perguntar, aqui, né? devido à repercussão da gente na Mas se eu rua aí. puder passar meu telefone, até Então, porque então, é isso. quem tem interesse em se tornar um mediador, o que, que você precisa? Ser maior de idade e capaz. Não Só. precisa ter curso Não, de não, direito, o curso é quem vai. Não precisa ter formação acadêmica, não nem curso de precisa direito, ter não. formação acadêmica. Nada. Nós é que vamos preparar a pessoa que vai ser mediador. Então, de repente, a pessoa sabe que vai abrir uma câmara aqui e sempre sonhou, já tem essa habilidade de mediar conflitos, de resolver, gosta dessa linguagem e quer se tornar um mediador extrajudicial, quer trabalhar. E os nossos mediadores, eles não trabalham só local, tá? Eles como o nosso sistema é que nem o da justiça, que hoje, eu como advogado, eu não consigo peticionar lá na justiça, por exemplo, um papel físico. Não dá, hoje é tudo eletrônico. Nossa Câmara também. Ela tem um espaço físico, que nem né, para receber as pessoas, tem. Mas os processos correm eletronicamente. Então tem muitas demandas que surgem através da internet. E os nossos mediadores atuam. O escritório virtual deles é o próprio sistema nosso. E é um Se ele conseguiu conciliar, ele ganha. Se ele não conseguiu conciliar, ele não ganha. Então, Sim. é basicamente isso. Então, é que nem o advogado trabalhista. Ele entra com ação trabalhista. Se ele ganhar, ele ganha. Se ele não ganhar, ele não ganha nada. A Câmara vai precisar de 2 mediadores, é isso? A Câmara do Distrito de Não tem um Potunduva. número, vai depender da quantidade da demanda, enfim, a gente ainda Sim. não sabe. Aqui deve ser grande a demanda, viu, doutor Porque não vai Wellington? atender só aqui, vai atender casos de Jaú lá né? Bom, aqui é Jaú também, né? Sim, Fica difícil falar, mas É verdade. do centro, dos outros bairros, tá? Não só Sim. daqui do distrito de E Jaú Potunduva. tem câmara já instalada para fazer esse Tivemos trabalho? já uma vez, nós montamos uma vez uma câmara lá, mas na época não deu, tava muito Então no o distrito começo, está sendo privilegiado, vai ser a Privilegiado. única câmara no município da de Jaú. região. Aqui a próxima Dentro que vai do ter é município? Araraquara. Não, a próxima que vai ter é Ribeirão Preto. Olha isso. Aqui não tem Bauru, não tem nenhuma dessas cidades tem. Muito bem. Então, ouvintes, espero que vocês tenham gostado, como eu gostei, dessa novidade aí. Uma câmara, né, para fazer intermediação de conflitos, entre outras orientações, são muitas, o benefício que isso vai trazer para nós aqui do distrito de Potunduva, né? E vai ser inaugurada, então, a previsão Novembro. é de que seja inaugurada mês, já mais na ou menos. segunda quinzena de novembro, né, Isso, doutor isso Wellington? mesmo. Lá nós vamos ter inscrição para peritos, né? A gente chama de auxiliar da justiça hoje. Igual o fórum tem, né? Não tem inscrição lá para engenheiro, para Aí os que é- peritos têm que ter essa formação acadêmica. em aí ele é direito, perito né? na área dele. Por exemplo, Sim. ele é um corretor de imóveis. Aí tem uma Sim. situação de um conflito que precisa de um laudo, de uma avaliação, por exemplo, para as partes chegarem para firmar. Sim. Então a gente tem a nossa lista, isso nós vamos ter, essas indicações de peritos. Uhum. De peritos, porque não dá para ficar nessa hora, em cima da hora, para começar a procurar. Então é bom ter uma lista lá, a gente oferecer, olha, é lógico, não é obrigado a contratar daqueles. Sim. Mas a gente fala, ó, tem essa lista de engenheiros aqui para avaliação de corretores, de mecânico. A pessoa é quem porque escolhe, tem muita né? situação que é necessário algum profissional da área para poder trazer um laudo técnico, um parecer, sabe, para saber. Por exemplo, vou dar um exemplo. A casa vai ser dividida aqui, vai vender. Mas quer fazer um acordo. Então, mas eu tenho dinheiro, eu quero comprar a parte dos meus 2 irmãos. Aí um quer 50, outro quer 30. E eu quero pagar 20. Como é que a gente vai fazer? Então vamos pegar da Câmara, por quê? Por conta da isenção. Então a Câmara vai pegar alguém que está lá inscrito e vai chamar ele, você tem isenção para resolver? Opa, tem. Então você vai apresentar o laudo. E aí eles vão analisar, não, olha, tá aqui, tá certo, tá legal. Porque aí, né? Com o laudo eles vão saber quanto que é. Aí ele vai propor, o laudo fala que a casa vale 150, são 3 irmãos, em tese, então 50 para cada um. Como é que vai fazer? Eu tenho uma proposta de dar 25 para um, 25 para outro e mais 10 parcelas, um exemplo, praticamente falando, tá, gente? Como que acontece muito. E eu pagar mais. Beleza, ok, então junta lá e eu vou desse jeito. Ótimo. Então nessa hora nós vamos usar essa auxiliar de justiça. Né? Tá bom? Muito bom. Chegou. Chegamos ao final, doutor Wellington. Podemos nos despedir dos nossos ouvintes. Então, se despeça primeiro aí dos ouvintes. Eu só vou por aqui para o senhor dar um bom dia também. Essas pessoas estiveram conosco
aqui pelo Facebook na nossa live, né? O Zé Roia, o Henrique Santos, a Cristina Maria, o pastor Wagner, a Inês Esquiavo, né? A Rose Oliveira também, Antônia Martins, o Santos Nani, né? O Elvis também, sempre conosco, os nossos ouvintes, também dê uma boa tarde a eles. Aí tem aqueles que ouvem pela Rádio Net, pela Radinho também, de Pira, o pessoal gosta muito do né? radinho. Dê um bom dia, uma boa tarde já aos nossos ouvintes, doutor Wélio. E diz que só vai voltar aqui, né, para falar da inauguração da Câmara, né? Sim, tem muito assunto aqui, né? Tem muito pano pra manga ainda. Muito assunto. Mas é que assim, bom. quero agradecer vocês que mandaram um abraço. Nossa, recebi um monte de mensagem aqui também. Que bom. Estou mandando aqui, ó. Olha aí. Bom. Legal, legal. Nossa, um monte de mensagem. Então, Que bom. é assim. Um abraço para todos aqui. Depois, na hora que eu conseguir, eu vou responder. Isso. Forte abraço, dizer que é uma honra. É sobre esse programa, se quiser comentar, fazer o comentário também, pode ficar à vontade. Nossa, mas tem muita coisa. É muito. São muitas Nossa. mensagens. Isso é mais particular, Gente, né? Tá bom. Isso é mais particular. Porque eu tô aqui. Sim. É assim, eu fiquei 8 anos em Ribeirão Preto, me formei lá, né? Comecei trabalhando lá, levei a Câmara para lá. E voltei agora para Jaú, mas graças a Deus a amizade continuou, conheço muita gente, Muita né? gente, Nós né? chegamos aqui, falamos de quem? Do pastor Wagner, conheço o pastor Wagner. Sim. Conheço a pastora dele, a pastora Janete, minha amiga também, pessoa que eu admiro muito, a pastora Janete. Tem aí os outros pastores, aqui da Potunduva, acho que tem o pastor Paulo, o pastor Walter, foi um grande amigo. Walter. E, nossa, graças a Deus, eu não sei, eu não tenho como falar de inimigos, porque eu não me recordo, mas de amigos, especialmente Muitos, pastores, né? pastoras, porque eu sou evangélico, né? Então sou evangelista. E agora eu estou aqui em Jaú e eu penso mesmo em mudar aqui para o distrito de Potunduva, viu? Que bom, olha eu que, gostei daqui, eu gosto que novidade boa para nós aqui, ó, do distrito Ficar de perto da Potunduva, Câmara aqui, acompanhando né? o trabalho também, olha só, Então, né, que coisa boa, gente. e o fato é que eu estou em Jaú, né? Então estamos de volta aqui, graças a Deus. E, infelizmente eu voltei porque minha mãe ficou doente e veio a falecer. Mas aí eu já estava aqui eu fiquei e aqui eu vou ficar. Que bom, E quem daqui ganha pro- Potunduva. O Brasil todo trabalhando. Pretende ficar. Sim. Graças a Deus. Então tá bom. Um abraço para minha pastora Vanessa, para o marido dela, o pastor Paulo. E para todos os meus filhos, o Eduardo também, o Felipe, os dois bacharelando Luiz em Felipe Direito aqui já. conosco O Felipe também. tá aqui. Enfim, me perdoe que eu não vou conseguir falar de todo mundo agora. Sim. Mas, só para finalizar, eu quero dizer para vocês, olha, que a justiça, tudo que nós falamos aqui, eu tenho total respeito pelo Poder Judiciário, especialmente pelos juízes, tá? Os juízes são pessoas colocadas no cargo que estão por Deus, porque a Bíblia fala que essas autoridades foi Deus que os colocou como autoridades. Não é fácil, não é fácil. A gente tem uma ideia pelo juiz de futebol lá, que é o árbitro. Coitado, todo mundo xinga, né? Tudo que ele faz, algum lado xinga ele. Então, são os ossos do ofício num conflito. Aquele que você decidir, e eu confio em Jaú, nos juízes que tem, que admiro demais. Ele às vezes contraria. A gente, por ser advogado, a gente dá uma decisão que eu discordo, às vezes acaba discutindo. Mas eu tenho total respeito, viu, pelos juízes. E a mediação é para ajudar esses homens, essas mulheres que trabalham nesse tão importante ofício, a poderem desempenhar melhor a função, no sentido de ter menos demanda para a sua dedicação e do seu tempo resultar em processos mais ágeis. Tá bom? É isso. Depois no particular vou pegar o telefone do senhor, porque algumas pessoas vão procurar a gente. Sim. A gente mais não tem aquela informações, condição de responder à altura, Sim. então a gente encaminha para o Mas se senhor. jogar o Wellington Josué de Oliveira, o Wellington é um L só, sem o G, no Já Google, fiquei, vai me achar. já Então acham tá bom. fácil, né, doutor Isso aí, Wellington? foi um prazer, viu? Um abraço pra você também, Vanessa, um prazer. Muito Faz mais obrigada. uns 15 anos que a gente não se via. Uns 15 anos, mais ou menos. Prazer E ver é o uma senhor honra também, receber você Saboriano. aqui. Um homem muito sério, muito íntegro, muito bom aqui. Sim, Muito feliz de estar aqui. com certeza. Então tá bom.
Seu Mais uma Florentino, vez, seu boa tarde. mais uma também vez para agradecer os nossos apoiadores que nos Sim. dão condições de ter esse programa ser levado ao ar. Sim. Agradecer aos ouvintes, em especial agradecer a presença do doutor, que enriqueceu muito o programa. Muito. Deixa o meu abraço a toda, a Ivanete, ao senhor, ao Felipe, que está ao nosso lado, a todos os ouvintes, a todos os apoiadores. E tenha um ótimo final de tarde. Amanhã, Jornalismo Esperança, Sebastião Oliveira e Florentino Rete de volta. É isso Um abraço, aí. pastor Carlos Lima, viu? Pode ser Sim, Carlinhos, o pastor pastor Carlinhos. Carlinhos, diretor da Rádio Esperança, né? Obrigado pelo Estávamos convite, pastor. aguardando, mas provavelmente não deu para ele vir. Mas ele estará aqui também em breve conosco. Eu quero